Bom dia pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, prazer, meu nome é Otávio e hoje o vídeo de hoje é dedicado aos brasileiros que estão tentando aprender inglês ou já estão tentando aprender inglês há muito tempo e não conseguem sair do lugar. Se você é novo aqui, por favor, se inscreva no meu canal para continuar o meu trabalho, compartilhando com você a minha experiência e a minha paixão pelo mundo dos idiomas e também me sigam nas redes sociais para continuar acompanhando o meu trabalho, para mais conteúdo sobre o mundo dos idiomas. Então, vamos começar com o vídeo de hoje. Eu vou contar um pouco da minha trajetória com o inglês e também conselhos. Eu vou falar sobre conselhos que você deveria seguir para conseguir sair do lugar nesse idioma, para você que é brasileiro, para você que vive aqui no Brasil e tem um sonho de aprender inglês, se desenvolver para abrir portas no mercado de trabalho, para estudar em outros países ou também para estudar é, outros conteúdos que só são escritos em inglês, por exemplo. Então esse vídeo é para você. Basicamente é o seguinte: aqui no Brasil é complicado porque existem diversas escolas privadas de inglês que oferecem cursos de inglês. As pessoas estudam anos e anos nessas escolas. Basicamente, o método é um método que as pessoas no mundo dos idiomas chamam como método tradicional. E basicamente essas escolas, até mesmo as nossas escolas, focam principalmente na parte teórica, na gramática, exercícios gramaticais, interpretação de texto, diálogos prontos. Focam muito nisso, literatura, seja o que for. E os números mostram que basicamente 1% da população brasileira fala inglês fluentemente. E é um número muito baixo, considerando que estudamos inglês desde criança nas escolas, como uma disciplina obrigatória. Muitas pessoas estudam inglês em escolas privadas, inglês por 3 anos, 6 anos, o que for, e saem de lá muitas vezes não conseguindo se comunicar no idioma. Os números mostram que somente 1% da população brasileira fala inglês fluentemente e isso é um número muito baixo. No vídeo de hoje, a minha intenção é mostrar que eu, após aprender inglês com um método tradicional, estudando em escolas privadas de inglês, por exemplo, por 2 anos e 6 meses, aprendi muito a gramática, mas saí de lá com a consciência que eu deveria focar na minha fala, por exemplo, que eu deveria desenvolver isso mais e saí de lá já com essa intenção, porque eu senti a necessidade. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: a partir do momento que eu comecei a utilizar o inglês no meu dia a dia, me comunicando com pessoas de outros países, seja por mensagem de texto, seja por chamada de áudio ou vídeo, seja por exemplo, contando como foi o meu dia, contando a minha rotina, o que eu fiz, o que eu vou fazer, perguntando sobre a vida da pessoa, o que ela faz, como foi o trabalho. Isso todos os dias, conversando como eu converso aqui no Brasil com os meus amigos, com a minha família, pelo WhatsApp, por exemplo. Então eu descobri um aplicativo que mudou a minha vida, que realmente eu consegui trazer os nativos na palma da minha mão, utilizando o meu celular em aplicativos de intercâmbio linguístico, o HelloTalk e o Tandem, por exemplo. Esses aplicativos me ajudaram muito a me desenvolver. Foi então que em 2022 eu já falava inglês, eu já consegui melhorar muito mais o meu inglês quando eu tive a oportunidade de falar com nativos de verdade. Eu nunca tinha falado com nativos antes de 2022. E eu também nem me comunicava em inglês aqui no Brasil. Então o que me ajudou muito mesmo foi colocar o idioma, colocar o inglês na minha rotina de comunicação. Me comunicar em inglês todos os dias com nativos, pessoas que estudavam o idioma. Isso mudou a minha vida. E também utilizar muito conteúdo, escutar muito o idioma em inglês. E antes de conhecer esse aplicativo, eu comecei a assistir vídeos em inglês e isso também me ajudou muito. Eu colocava a legenda em inglês, já era um desafio para mim assistir vídeos, filmes, séries com legenda em inglês. Isso fez eu aprender muitas palavras em inglês e também desenvolver o meu listening
com as legendas em inglês. Isso me ajudou bastante. Foi um desafio. Depois o desafio foi tirar as legendas e escutar tudo essa legenda. E daí chegou um momento que eu percebi que eu não estava traduzindo para o meu idioma materno. Eu estava entendendo já no idioma original, em inglês. O que eu fazia? Eu praticava, eu falava comigo mesmo, eu fazia chamadas com pessoas que estudavam inglês. Isso antes de 2022. Daí depois de 2022 para frente foi o boom. Foi quando eu comecei a aprender novos idiomas, espanhol e francês, depois de já ter aprendido o inglês, por exemplo, e também me desenvolver ainda mais com o inglês. Então, a partir do momento que eu comecei a falar com nativos, eu percebi que o desafio era ainda maior. Falar com nativos é um desafio ainda maior, porque os nativos falam muito rápido, os nativos utilizam às vezes estruturas mais complexas ou palavras mais sofisticadas, muitas vezes. E você precisa entender que quando você fala de um idioma, você precisa saber fazer perguntas neste idioma, você precisa saber comentar neste idioma, você precisa entender bastante esse idioma para ter conversas de longa duração. Esse foi o meu objetivo, ter conversas de longa duração no idioma-alvo. Então, o que eu quero dizer, foque desde o começo na sua fala, construa seu vocabulário ativo desde o começo e também construa seu vocabulário passivo desde o começo, usufruindo de conteúdos que te interessam, conteúdos que te interessam em inglês, por exemplo. Foque naquilo que te interessa. Por exemplo, se você se interessa por tecnologia, usufrua de conteúdos em inglês em tecnologia. Converse com seus amigos internacionais, com os estudantes que você encontra nesses aplicativos de idioma sobre tecnologia. Converse, use o idioma, coloque isso no seu dia a dia. Se você não praticar, infelizmente, você vai no máximo atingir um entendimento passivo, que é entender o que as pessoas falam nos vídeos e conseguir ler. Mas o principal, na minha opinião, a habilidade principal, principalmente, é a parte ativa, é a comunicação, seja ela escrita e seja ela oral, por exemplo. A parte de falar inglês, principalmente falar, eu digo, é o principal. Então, foque na comunicação. Você tem que praticar. Cometer erros faz parte da sua aprendizagem no idioma-alvo. Então, foque nisso. Precisa de ajuda? Procure mentores, pessoas com experiência já no aprendizado de idiomas. Tem diversas pessoas, tem plataformas de tutores. Às vezes são caras, mas às vezes pode ser um norte para você conseguir se desenvolver. Então não deixe de procurar ajuda. Hoje as pessoas conseguem às vezes aprender sozinho, mas muitas vezes as pessoas não conseguem. Tem pessoas que não conseguem aprender sozinho de uma maneira autodidata. Eu me considero um pouco autodidata em diversos assuntos, mas no começo, quando eu estava aprendendo um novo idioma, como foi, por exemplo, o francês, eu vi a necessidade de uma ajuda inicial, mas depois, quando eu vi que eu já estava entendendo, já estava inserido no idioma, eu continuei sozinho. Mas muitas coisas eu corri atrás e eu fui aprendendo sozinho, usufruindo conteúdos que eu encontrei nas redes e também o meu interesse. O aluno, a pessoa que quer aprender um novo idioma precisa estar interessado, precisa gostar do idioma, precisa se interessar e como se sentir cativado pelo idioma. Usufruir de conteúdos que essa pessoa gosta. Esse é o principal. Utilizar inglês com algo que você gosta. Você gosta de ver vídeos sobre moda, sobre tecnologia, sobre educação? Assista vídeos sobre isso. Leia sobre isso. Converse sobre isso. Desenvolva o seu vocabulário sobre isso. E você precisa aprender basicamente o essencial. A gramática em si não deve ser o seu foco principal. Segundo muitas pessoas, a gramática deve ser a última coisa que você deve se preocupar. Você só precisa do essencial para identificar se as pessoas pelo qual você está falando, os pronomes pessoais, isso é normal. Mas isso você não precisa diretamente estudar a gramática, saber explicar a gramática para se comunicar.
Muitas vezes os nativos não sabem explicar a gramática e os estrangeiros que estudam o idioma sabem explicar muito mais do que um nativo comum que fala o idioma, mas eles falam. Então, o que eu quero dizer, foque na comunicação, foque em escutar muito o idioma, foque em falar desde o início o idioma e não desista. Tudo é possível. Eu sou a prova viva que consegui aprender inglês sendo um brasileiro, que para mim o inglês para brasileiros não se parece nada com o nosso idioma. Algumas palavras depois com o tempo você até consegue associar um pouco com o português, mas o idioma é completamente diferente do português e mas os brasileiros conseguem aprender. Só que muitas vezes as pessoas às vezes seguiram um caminho diferente do método tradicional e atingiram um resultado significativo, como foi o meu caso, com outros idiomas. E também eu utilizei isso com o inglês, que atingi resultados significativos de muita melhora e melhora na minha fluência e no meu conhecimento de inglês, que eu foquei na comunicação a partir do ano de 2022 e eu amo o mundo de idiomas. O mundo de idiomas mudou completamente a minha vida e me abriu portas. Eu já fiz entrevistas internacionais em outros idiomas também, não só em inglês, em diversos idiomas. Me abriu portas para o mercado da Europa, para o mercado dos Estados Unidos, por exemplo. E eu tinha em mente, quando eu estava na faculdade aprendendo novos idiomas, pensando em mercado de trabalho internacional. E também me interessei tanto por isso, me comunicar com pessoas, que decidi continuar estudando idiomas durante a minha vida. E este projeto, esse canal, essa comunidade Languages with Otávio, Idiomas com Otávio, foi idealizado em 2022 pensando em incentivar pessoas, pensando em ajudar pessoas e mostrar que é possível se tornar um poliglota sendo brasileiro, sendo qualquer pessoa do mundo, se você conhece o processo, se você sabe os passos que deve seguir para conseguir atingir esse objetivo num tempo satisfatório, não um tempo tão longo de 6, 10 anos estudando o idioma e não sair do lugar, de uma maneira inteligente, de uma maneira que funcionou para muitas pessoas de diversos países do mundo. Muitas pessoas utilizam a metodologia poliglota para aprender novos idiomas de uma maneira rápida, porque focam no que é principal, que é a comunicação, que é desde o começo estar falando, desenvolvendo a sua fala, a sua compreensão e focar na comunicação. A comunicação é a chave, entender mensagens, se comunicar com pessoas, ser entendido, compreender o que elas falam e utilizar essa ferramenta que é o idioma para a comunicação global. Este é o meu conselho aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos. Mostre para seus amigos brasileiros que querem aprender inglês, que querem sair do lugar neste idioma, os meus conselhos, que eu vivi isso como uma experiência de ter estudado uma metodologia tradicional no passado, depois de utilizar uma metodologia própria, focada no mundo poliglota e no mundo da comunicação, e fez eu aprender inglês e melhorar ainda mais. Já falava português, meu idioma materno, depois espanhol, francês, italiano, alemão, e agora estou aprendendo novos idiomas, o romeno e o mandarim, que será um novo desafio na minha vida, e vou seguir essa minha metodologia poliglota que eu desenvolvi com anos de estudo e de experiência própria e prática no mundo dos idiomas. É isso que eu gostaria de fazer aqui. Então, se inscreva no meu canal, compartilhe, e eu vou continuar falando da minha trajetória. O foco aqui deste vídeo é para brasileiros que estão aprendendo inglês e também pessoas que estudam português, escutarem o idioma português do Brasil nativo de um brasileiro, por exemplo. E é isso, não desista e tudo é possível. E comente também, estamos em contato também. Me sigam nas redes sociais para mais conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.